Bom dia, feliz sábado. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Não sei se todos me conhecem, mas eu sou o pastor Nilo, sou primo do Flegger e já está virando uma prática toda vez que eu estou retornando das férias para aqui para fazer uma mensagem para vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tomara que a gente já marque para o ano que vem de novo, para a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Como estou vendo ela aqui, eu estou com a minha esposa e com as minhas filhas, elas devem estar no banheiro ou no pátio tomando alguma água. E é uma alegria poder, sinceramente, estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juca Rosa. É uma alegria poder ver o culto, a organização e a adoração que vocês têm levado ao nosso Deus aqui neste sábado. Irmãos, são 2.500 quilômetros, eu acho que eu vou terminar essas férias rodando uns 6.000 quilômetros de carro. Deus seja louvado que nenhum acidente, nenhum problema, nenhum pneuzinho furado deu até agora. Mas não pode comemorar muito antes de chegar ao final, né? Mas até aqui Deus tem nos guardado e nos sustentado. Já dadas as devidas apresentações, eu acredito que deve ter pessoas nos acompanhando em casa, está sendo transmitido online. Então, para você que está nos acompanhando em casa, louvado seja o nome do Senhor, porque você também escolheu estar no melhor lugar do mundo, que é adorando ao Senhor aí na tua casa. Que Deus te abençoe também e que você acompanhe a mensagem deste sábado pela manhã. Quero começar a introdução da mensagem desta manhã com uma pergunta muito simples. Por que devolver o dízimo? Se você não se questionou isso, talvez você possa se questionar em algum momento. E, melhor ainda, vou piorar um pouco essa pergunta. Em tempos de crise, será que Deus nos exige a devolver os dízimos e as ofertas? Principalmente hoje os dízimos, nós não vamos tocar em ofertas. Então, esse é o tema, e essa é a pergunta a ser respondida ao longo do sermão desta manhã. Por que eu preciso devolver os dízimos? Será que realmente é necessário, em momentos de crise, eu ser fiel a Deus com meus dízimos, com a 10ª parte de tudo que Ele me dá? Vamos encontrar essa resposta ao longo do sermão, mas para isso eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez, agora já sabendo aonde nós vamos chegar. Você feche seus olhos e em silêncio você ore a Deus, de coração aberto, e fala: Senhor, fala comigo através dessa mensagem, e me ajuda a compreender a real importância da adoração ao Senhor através do dízimo, que é a devolução dos 10%. Conversa com o Senhor em silêncio, você em casa também pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor, e depois eu vou adorar e vou orar a Deus aqui nesse momento, para que nós possamos juntos abrir a palavra de Deus. Feche seus olhos e em silêncio peça a orientação do Senhor através da mensagem pregada. Santíssimo Deus, Pai, nós reconhecemos a importância deste momento nas nossas vidas. Por isso, pedimos ao Senhor que afaste dos arredores desta igreja toda e qualquer influência que queira atrapalhar a ação do Espírito Santo através dessa mensagem. Começamos pedindo perdão por nós mesmos, pelas nossas falhas e pecados que às vezes nos impossibilitam a compreender de maneira mais clara as verdades bíblicas. Por favor, ó Deus, nos perdoe e fala aos nossos corações. Afasta dos arredores desta igreja, Pai, qualquer anjo maligno que queira atrapalhar a mensagem. Por favor, Senhor, nos ajuda a compreender o quanto o Senhor anseia ser adorado de maneira prática através dos dízimos e como isso é importante dentro do nosso processo de crescimento espiritual. Nos ilumina nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1.
A palavra de Deus diz bem assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Eu vou ler uma outra versão aqui, para você entender um pouco mais clara e mais atualizada o que está dizendo esse versículo. Que os homens nos considerem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Então Deus nos colocou como seus administradores. E lá em Lucas, não precisa abrir, se você só quiser anotar a referência, 12:42, na primeira parte disse assim o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Ele faz uma pergunta. Resumindo, nós como cristãos recebemos de Deus muitas coisas, da qual nós nos tornamos administradores dos mistérios de Deus. E Deus pergunta que nós não só devemos ser administradores, mas nós devemos honrar e sermos bons administradores dos mistérios de Deus. E aí a palavra é mordomia, mordomo, aquele que cuida de todas as coisas. Eu e você, nós somos mordomos, de uma palavra mais atualizada, nós somos administradores de todas as coisas que estão neste mundo. Quem crê nisso, diga amém. Deus confiou a você a tal ponto de colocar em sua mão todas as coisas animadas, criadas, para que você, como um cristão agora, administre as coisas de Deus. E dentro da área da mordomia, nós a dividimos em 4 áreas muito básicas, para que a gente possa, de forma didática, entender melhor aquilo do que Deus nos colocou como administradores. Essas 4 áreas são: primeira, o nosso corpo. Somos responsáveis pelo nosso corpo. Lembra que o nosso corpo não é nosso, correto? Primeiro, não é nosso porque fomos criados por Deus. Segundo, não é nosso porque foi comprado pelo sangue de Cristo. Então nós vamos ter que dar conta desse corpo físico e material que Deus nos deu, dizendo que nós fizemos o melhor uso dele possível dentro das condições que nós estávamos. Outra área do estudo da mordomia, elas são as nossas habilidades e talentos que nós temos. Então, tudo que você tem de habilidade, que você consegue fazer, seja essa habilidade reconhecida popularmente ou não, ela também é de Deus. E Deus te deu, para que você possa, de alguma maneira, avançar no crescimento no reino de Deus aqui. E Deus vai pedir de você como você administrou os seus dons e talentos. Não é o nosso tema aqui trabalhar sobre habilidades, mas estou só resumindo da questão de mordomia. Outra coisa importante que Deus vai nos cobrar como administradores: o uso que nós fizemos do nosso tempo. E não é só o tempo sagrado do sábado, mas são os nossos 7 dias na semana e as 24 horas desses dias. Nós devemos administrar de forma correta e colocar tudo ao seu devido tempo. E Deus vai cobrar de nós esse tempo e como nós estamos utilizando. E por fim, Deus também nos chama a ser administradores das posses materiais de Deus. E hoje nós vamos trabalhar essa 4ª área, né? Como nós devemos responder a Deus e por que nós devemos ser administradores fiéis. E, em resumo, por que devolver os nossos dízimos ao Senhor. E aí, nós vamos então, no final desse sermão, compreender por que nós precisamos devolver o nosso dízimo. Primeira resposta é porque tudo é de Deus e devemos ser gratos a Ele. Por que devemos devolver o nosso dízimo? Porque tudo é de Deus e devemos o quê? Salmo de número 24, no verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém, inclusive os próprios seres humanos. A roupa que você está vestindo, a máscara que você está usando, toda a matéria-prima das coisas que tem aqui,
tudo é de Deus, inclusive até nós somos de Deus. Tudo é de Deus. A casa que você tem não é sua. Os recursos são de Deus. Se os recursos são de Deus, obviamente a casa também passa a ser de quem? E isso é tanto dos cristãos como dos não cristãos, por mais que eles não entendam isso. Mas Deus ainda é misericordioso com eles, e tudo nessa, e não só as coisas. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 8:18, que não só coisas, mas a força que você tem para adquirir riquezas também vem de quem? Do Senhor. Então entenda, tudo é de Deus, mas além de tudo ser de Deus, as coisas físicas, as coisas que não são físicas, que não são tangíveis, que não são visíveis, também são de Deus. E uma dessas é a sua força para trabalhar. O seu ânimo, a sua empolgação, as portas que se abrem, as condições que acontecem, todas essas coisas também pertencem a quem? Se você tem sabedoria para desenvolver o seu trabalho, se você tem algum talento para realizar o teu trabalho, isso não é seu, isso vem do Deus do céu, Criador do céu e de toda a terra, que nos dota com dons e talentos e força e saúde, para que a gente possa exercer o trabalho, para que a gente tenha recursos para se manter aqui nessa terra. Então todas as coisas são de Deus, e aí vai dizer bem assim lá em Ageu: como as coisas pertencem todas de Deus, ela também pertence aos nossos recursos financeiros. Abre em Ageu, capítulo 2 para mim, verso 8. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, verso 8. Ageu, capítulo 2, verso 8. Quem abriu pode ficar em pé e ler para mim, por favor, bem alto. Ageu, capítulo 2, verso 8. Minha é o quê? E meu é o quê? Diz quem? Se você tem uma reserva no banco, é de Deus. Todos os recursos desta terra pertencem a quem? Por que que nós devemos devolver o nosso dízimo a Deus? Porque tudo é dele. E nós devemos o quê? Sermos gratos a Deus. Olha o que Ellen White vai dizer. Manifesta-se o poder de Deus no bater do coração, na ação dos pulmões e nas correntes vivas que circulam pelos 1000 diferentes condutos do corpo. Somos-lhes devedores por todo o momento de existência e por todos os confortos da vida. Se você está aqui hoje nesta igreja, você deve agradecer a Deus, porque Ele cuidou de você. Talvez você não... Eu tinha um amigo, o nome dele é Gilmar. Ele me ajudou na minha caminhada cristã, me ajudou na minha conversão e no meu batismo, e ele sempre falava uma frase comigo. Ele falava assim: Vitor, eu não estou como eu gostaria, mas eu estou melhor do que eu mereço. Talvez você não esteja como você gostaria, mas eu quero te garantir que nós estamos muito melhor do que nós merecemos, porque a partir que o homem cai no pecado, a partir que o homem se desvia, nesse mundo, os nossos resultados deveriam ser só o quê? Tristeza, choro, dor e pranto. Mas se temos momentos de alegria, momentos de saúde, momentos de trabalho, é porque Deus nos dá confortos diários que nós não merecíamos enquanto pecadores nesta terra. Então, por que eu preciso devolver o dízimo? Porque tudo é de Deus e porque eu sou grato a Ele. Então, quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, porque tudo sendo seu, o Senhor me deixa desfrutar desse privilégio de aproveitar das coisas boas dessa vida, quanto ainda pecador. Obrigado, Senhor. Primeiro argumento. Segunda coisa, por que eu preciso devolver o meu dízimo, mesmo em tempos de crise? Porque além de tudo ser de Deus, Ele exigiu para si o dízimo. Uau, pastor, mas, vamos lá. Como nós vimos anteriormente, tudo é de Deus. Porém, Deus, lá em Levítico, capítulo 27, verso 30, Ele faz o quê? Ele pede para que reserve 10% da parte, para que seja o quê? Santa para Ele. Então, Deus pede: olha, de tudo que eu estou dando para vocês, israelitas, 10%
tudo que vocês produzem vai ser o quê? Santo ao Senhor. E o que significa a palavra santo? Separado e reservado para um propósito específico. Então, de tudo que Deus nos dá, Ele pede que 10% seja santo ou 10% seja separado para um propósito específico. É para Ele que mandou. Se tudo é dele, Ele tem direito a escolher no que vai fazer toda a quantia. Se Ele falasse 50%, seria 50%. Se Ele falasse, você vai viver só com 10 e 90 vai ser meu, Ele faria sim. Mas Ele fez o quê? Eu quero apenas que esses 10% tenham um propósito específico. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que quem está em casa já está desligado, já desconectou e aqui também. Presta atenção. Deus, Ele santifica o todo ou só uma parte? Deus quer tudo ou só uma parte? Então, vamos lá, Deus quer você todo ou só uma parte de você? Deus santifica você todo ou só uma parte de você? Então, por que Ele só pede 10% em vez de pedir tudo? Porque a parte significa e simboliza o todo. Entendeu isso? Os 10% é para uma obra específica, mas os 90% você não pode usar da forma que você quer. Porque ele continua sendo. Você pode usar para beber esse dinheiro? Você pode usar para coisas que degradam a vontade de Deus? Você pode usar para fazer coisas erradas? Porque se você faz isso, você está em quê? Em pecado com o Senhor, porque você administrou erradamente os recursos que são dele. O que ele está dizendo? Dos 100%, 10% é meu, porque eu tenho um objetivo específico com esses 10%, que é o sustento da obra e do avanço do reino. E esses 90% é meu, e você vai utilizar do bom e do melhor para a tua vida, desde que esteja dentro dos meus princípios. Então, a parte, ela representa o quê? O todo. Não é só 10% que é de Deus, tudo é de Deus, mas os 10% Deus exige para si, para que ela tenha uma função específica. E qual que era a função específica em Levítico? O sustento dos levitas, porque eles não tinham herança no meio do povo. Hoje é o quê? O sustento da obra de Deus, através dos administradores e trabalhadores do reino do Senhor, para que o reino de Deus avance cada vez mais. Para isso que Deus pediu. E quem pediu isso? Foi Deus. Agora, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer campanhas e apelar para a emoção, mas Deus, quando Ele exige para si os 10% do dízimo, Ele não apela nem para a emoção e nem para a boa vontade. Você parou para perceber isso? Em Malaquias 3,10 ele diz assim, olha, trazei o quê? Trazei os dízimos aonde? Ele não fala mais nada, ele fala assim, olha, se você é uma pessoa de bom coração, Deus não apela às nossas emoções, Ele diz, e um simples, assim diz o Senhor, deveria bastar para que o seu povo fosse obediente e fiel a Ele. Mas às vezes um simples, assim diz o Senhor, não basta mais, não porque a ordem de Deus não seja clara, mas é porque às vezes ela vem contra os nossos gostos e concepções, contra as nossas vontades, e nós não queremos atender um simples e claro, assim diz o Senhor, 100% é meu, e desse 100% eu quero 10% para um caminho específico da qual quero, por isso que ele vai se tornar santo a mim. E eu quero dizer para você, nesta manhã, uma coisa muito importante. Assim como Deus escolheu uma tribo, assim como Deus escolheu um dia na semana para ser guardado, assim como Deus escolheu a igreja, assim também Deus escolhe e exige 10% das nossas rendas e recursos para a manutenção do reino do Senhor. Não fui eu, não foi você, foi Deus que escolheu. E isso deveria bastar para que nós fôssemos fiéis aos 10% da devolução dos nossos dízimos. Amém ou não amém? Então, por que eu preciso devolver o meu dízimo? Primeiro, porque tudo é de Deus e eu sou grato a Ele. Segundo, porque Ele exigiu para si e isso deveria me bastar. Deus disse, 10% é meu, de todos 100 que eu te dou, eu quero separado. E terceiro, e última parte do nosso sermão, por que nós devemos ser fiéis a Deus no devolver os nossos dízimos? Porque o dízimo nos faz lembrar
que Deus é o dono de tudo. Diferentemente de saber que Ele é o dono de tudo, nós precisamos constantemente lembrar que Deus, Ele é o dono. Vamos lá. Quero que você me ajude bem agora nessa manhã. Preste muita atenção. Como eu sei que eu sou o dono de tudo ou eu não sou o dono de tudo? O dono de tudo tem alguma restrição nas suas posses? Resumindo, eu estou na minha casa. Se eu sou o dono da minha casa, eu entro em qualquer cômodo, sim ou não? Faço o que eu quiser com qualquer coisa, sim ou não? Agora, alguém viajou e falou assim, ó, pode ficar, faz o que você quiser, aproveita bem da minha casa, mas não entra nesse quarto. Nesse quarto você não pode entrar. Então, eu estou ali aproveitando, chamo os amigos, faço tudo que tiver que fazer naquela casa, mas toda vez que eu paro e olho para aquele quarto, o que vai me trazer à memória sempre? Essa casa não é, porque eu não tenho acesso a todas as partes. O que Deus fez no jardim do Éden? Preste muito bem atenção. O que era? Deus criou um jardim e entregou o jardim para Adão e Eva para que eles fossem mordomos. Nós falamos que Deus deu, mas na verdade eles eram administradores desta terra. O verdadeiro dono da terra era quem? E como nós sabemos que Deus que era o dono da terra? Porque Adão e Eva estavam restritos a uma parte do jardim. Qual parte era esta? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus tinha um marco. O que lembrava Adão e Eva? Que eles não eram donos de tudo, que eles eram administradores de Deus. A proibição feita da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles estavam lá no jardim, aproveitando, e toda vez que eles olhavam para o jardim, para aquela árvore, ele falou assim, Deus é o dono de tudo, não nós. Deus pode todas as coisas, não nós. Isso aqui que nós temos é um presente de Deus. Adão e Eva quebraram o mandamento de Deus. Eles acessaram algo que não era para que eles tivessem acesso. Algo que estava restrito a eles. O que acontece com Adão e Eva a partir dessa quebra de contrato de administração? Expulsos do jardim do Éden. Agora nós não temos mais um local que determina isso. O que é que vai determinar que Deus é o dono de todas as coisas? Meu pai falava bem assim, meu filho, se você quer tocar no coração de alguém, mexe no bolso dessa pessoa. O que Deus está fazendo? Quando Ele separa para si os 10%, Ele está tentando te lembrar todas as vezes. Isso é um teste. Assim como a árvore no jardim do Éden era um teste para que eles permanecessem no jardim do Éden e a sua fidelidade, reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, o dízimo também é um marco após o pecado, para que nós não tenhamos acesso e reconheçamos que Deus é o Criador de todas as coisas, que tudo pertence a Ele e não a nós. E aí entra, da mesma forma que o sábado lembra Deus Criador, o dízimo lembra que Deus é o dono de tudo. Tudo. Da mesma maneira que Adão e Eva, ao quebrarem e acessarem aquilo que não era para eles, era restritivo a eles, foram expulsos do céu, caíram e falharam no teste. Da mesma maneira, quando nós colocamos a mão naquilo que não é nosso, é de Deus, estamos falhando no teste, e isso também nos deixará fora do céu. Porque não estamos reconhecendo que Deus é o nosso Criador, que Ele é dono de todas as coisas, que foi o mesmo problema do jardim do Éden. Vocês estão entendendo a profundidade agora, e como é importante, e por que é importante mesmo em tempos de crise, se manter fiel a Deus? Eu queria ler esse texto aqui para vocês. A transgressão do dízimo tem a mesma base da transgressão de comer a árvore do fruto do bem e do mal. Acessar algo que está restrito só para Deus. Não é meu, é de Deus, eu acesso, eu falhei no teste. E aí vai dizer assim, assim como Deus reteve no jardim do Éden o direito sobre a árvore da ciência do bem e do mal, Ele reclama para si hoje o dízimo, isto é, a 10ª parte de todas as nossas rendas, como uma prova de fidelidade a Deus
nos nossos bens. Assim como os nossos primeiros pais perderam direito à vida eterna ao apropriarem-se daquilo que não era deles, o dízimo hoje é uma prova relacionada à nossa fidelidade a Deus, nos nossos bens materiais, e um teste relacionado com a possibilidade de Deus conceder-nos vida eterna novamente. Pastor, por que eu preciso ser fiel a Deus na devolução dos meus dízimos? Primeiro, porque tudo que você tem, até a tua energia para trabalhar é de Deus e você precisa ser grato a Ele. Porque Deus exigiu para si uma 10ª para que ela fosse colocada de forma separada para o avanço do reino de Deus, de forma específica. E terceiro, porque para que você seja aprovado no teste para habitar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, na nova criação de Deus, reconhecendo que tudo é de Deus e não seu. Não perca esse teste por detalhes tão pequenos e simplórios. Não acesse o que é de Deus e o que Deus restringiu para ele. Ellen White diz que quando você toma conta dessas coisas e acessa aquilo que não é seu, você vai ter um prejuízo centuplicado, 100 vezes mais. E eu acredito que ela está falando não só desta terra, mas da salvação eterna que nós perdemos, porque falhamos num teste simples. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Por isso que Deus colocou em porcentagem. Quem ganha muito, devolve muito. Quem ganha pouco, adora com pouco. Quem não ganha nada, não devolve nada. Deus não limitou valores, mas em porcentagens, para que todos nós passemos pelo teste de reconhecimento a Deus. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã relembrando e respondendo a pergunta, mais uma vez, para que saia aqui, por isso que eu estou repetindo bastante. Por que nós devemos ser fiel a Deus? Primeiro, porque tudo, e eu preciso ser. Segundo, porque Ele reservou, Ele disse, é meu e pronto. Isso deveria bastar para a gente. Para que Ele reservou? Para uma obra específica. E terceiro, para que nós possamos ser aprovados no teste para retornarmos à vida eterna, o novo céu e a nova terra que serão criados por Deus. Há poucos anos, um pastor adventista, ele fez uma série de sermões trabalhando essa questão de mordomia e de fidelidade, e pregou um sermão como esse, deixando muito claro para a igreja a importância da devolução dos dízimos, não só o aspecto financeiro, mas o aspecto espiritual que rondava tudo isso, mostrando que não é dinheiro, mas é a demonstração da fidelidade a Deus e o reconhecimento que Ele é dono de tudo. E muitas pessoas ali tomaram a decisão que naquele ano eles lutariam contra a sua própria natureza, eles fariam um orçamento familiar para que eles pudessem ser fiéis nos dízimos ao Senhor, adorando ao Senhor em reconhecimento de tudo que Deus tinha feito por eles e serem aprovados no teste. E dentre essas pessoas, uma mulher, uma viúva, bem pobre, se levantou e se colocou em pé também. Ela veio até a frente e tomamos essa decisão. Enquanto essa mulher vinha à frente tomando essa decisão, outras mulheres que estavam ali, conhecendo a vida que ela tinha, conhecendo a dificuldade que ela passava financeira, falou assim, ela não pode tomar essa decisão, porque senão ela vai passar por quê? E elas esperaram então, ela tomou a decisão, preencheu o cartãozinho, você fiel aos dízimos, depois ela pegou e foi para casa. No outro dia, bem cedinho, essas duas mulheres, bem intencionadas até, bem intencionadas, foram em direção à casa fazer uma visita para ela. E quando chegou lá, encontrou ela lavando roupas. E era assim que ela ganhava o dinheiro para sustentar os filhos. Ela pegava a roupa das pessoas, ia lá para o rio, que não tinha máquina, não tinha nada, ia bater roupa e lavava aquele mundaréu de roupa por um preço bem pequenininho. E ela estava ali lavando as roupas. E quando ela viu as mulheres vindo, ela parou um pouquinho de lavar a roupa, enxugou a mão, limpou, colocou as roupas de lado
E aí elas começaram a conversar e ela ficou feliz pela visita, né? Como é bom receber uma visita dos nossos irmãos, é muito bom. E ela chamou eles para tomar um café, chamou para casa, sentaram ali, uma cevada, tá? Café é modo de falar. E aí ficaram batendo papo, comendo, e as mulheres uma olhando para a outra. Ela pegou e falou assim: vocês querem falar alguma coisa comigo? Eu falei assim: sim. É porque ontem o pastor fez uma mensagem dos dízimos. E pregando sobre os dízimos, ele fez um apelo para as pessoas serem fiéis. E a gente viu que você se levantou e foi até a frente. Deus entende a sua vida. Deus sabe que você passa por lutas e dificuldades. Não precisa fazer isso não, Deus vai entender. Aquela mulher, ela baixa a cabeça, as lágrimas escorrem dos olhos dela, e ela olha para aquelas mulheres e diz bem assim: por favor, não tire de mim o prazer de adorar a Deus. Não tire de mim o prazer de reconhecer que Deus é tudo na minha vida. E o pouco que eu tenho, eu só tenho por causa dele. Então aquelas mulheres olharam uma para as outras e elas entenderam a real compreensão da adoração ao Senhor através dos dízimos. Não é dinheiro. É reconhecer que Deus é o dono de tudo. Se Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, para que Ele queria exigir de nós algo que nos colocasse em dificuldade financeira? Não é sobre dificuldade financeira, não é sobre prosperidade, é sobre fidelidade, adoração ao Senhor, é sobre ser aprovado no teste para estar apto a morar eternamente nas mansões celestiais, onde todos os dias e noites adoraremos ao Senhor, reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas, animadas e inanimadas, mas isso precisa começar de hoje, de agora. Eu não sei como tem sido a tua vida de fidelidade a Deus. E eu posso falar com autoridade. Uma pigarrinha aqui agora ficou atravessada na garganta. No copinho do neném. Agora vai. Mas entenda, Deus te chama para adorá-lo. Ele não quer que você perca essa oportunidade. Ellen White diz, obrigado, primo, o sistema especial de dízimos baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Os dízimos se baseiam num princípio tão duradouro quanto a lei. Você acredita que a lei de Deus está em vigor ainda? Sim ou não? Precisamos guardar o sábado, sim ou não? Precisamos ser fiéis aos dízimos da mesma maneira que somos fiéis ao sábado. E ela continua dizendo assim: esse sistema foi uma bênção ao povo judeu. Do contrário, o Senhor não lhe haveria dado. Deus não obriga os homens a dar. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Deus não quer que você devolva para Ele o dízimo. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro. E se você está devolvendo o seu dízimo com dor no coração, sem vontade de fazer isso, a igreja pode até utilizar o seu dízimo, mas ele não é aceito por Deus. Ele não é aceito por Deus. Agora, quando você reconhece tudo isso que eu preguei para você nessa manhã, e aqui como aquela viúva pobre, que mesmo devolvendo com muito sacrifício o dízimo do qual foi posto, se alegrava em adorar ao Senhor, aí sim, você está sendo aprovado no teste. Quem quer ser aprovado nesse teste, levanta a mão, deixa eu ver. Amém.
Quem entendeu a mensagem desta manhã sobre a importância do dízimo, levanta a mão. Amém. Amém. Vamos lá então, tirar agora a última prova, tá? Por que nós precisamos devolver o dízimo? Primeiro, porque tudo pertence a Ele, eu preciso ser grato a Deus. Por que eu preciso devolver o dízimo? Segundo, porque Ele exigiu, e a palavra do Senhor deve bastar para os seus filhos. E terceiro, para que nós possamos ser aprovados no teste para morar das mansões celestiais. E assim, ter a alegria de adorar o Senhor aqui nesta terra. Nesse momento, nós vamos ter uma música, Tudo Entregarei. Tudo entregarei. 295, porque os nossos dízimos não é só uma parte, mas é tudo. E se você tomou essa decisão, se você quer ser fiel a Deus, presta muito bem atenção no que eu vou falar com você aqui agora. Não se desconecta, conecta comigo de novo. Você que está em casa também se conecta comigo. Não se levante se não for isso que você quer fazer, tá bom? Pode ficar sentadinho. Mas se você quer adorar ao Senhor com os teus dízimos, se você que é fiel, quer continuar se mantendo fiel aos dízimos ao Senhor, adorando a Deus, reconhecendo que Ele é tudo, você vai se colocar de pé. Se você quer restaurar a tua vida, fala, Senhor, a partir de hoje eu quero me organizar para devolver o meu dízimo, e ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ser fiel ao Senhor, para ser aprovado no teste, porque eu entendi a mensagem. Se coloca em pé, e juntos nós vamos cantar, Tudo entregarei. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. E a igreja canta. Entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar. Agora eu quero ouvir só a igreja cantando. Amém. Todos cantando. Tudo, Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Você na sua casa, cante bem forte. Entrega ao Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Estamos vivendo no tempo onde a nossa fidelidade vai ser grandemente testada em todas as áreas. Você que tem se mantido fiel na adoração a Deus, louvado seja o teu nome. Você que precisa se manter fiel a Deus, essa é a oportunidade que Deus está te chamando e te alertando, para que a partir de agora, você se encontre aprovado
nenhuma dessas áreas, que é a área da administração das posses dos bens materiais, reconhecendo através do dízimo que Deus é o dono de tudo. E a partir de hoje, e a partir de agora, confie no Senhor e o mais Ele fará. Vamos nos colocar de joelhos. Você vai ter 1 minuto para adorar a Deus mais uma vez em oração, para fechar esse pacto com Ele, para pedir forças ao Senhor. Então eu terminarei a oração consagrando a tua decisão nesta manhã. Santíssimo Deus, toda a tua igreja adventista aqui do Juca Rosa se está de joelhos prostrados diante da tua presença. Em reconhecimento que compreenderam a mensagem desta manhã sobre a devolução dos dízimos. E eles reconhecem que não é sobre dinheiro, é sobre adoração e sobre teste espiritual, Senhor, onde reconhecemos que o Senhor é dono de tudo. Não nos permita falhar no teste, assim como Adão e Eva, e ficarmos de fora daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, um teste tão simples, onde o Senhor nos dá 100% e nos pede apenas 10%, que seja separado para uso exclusivo do Senhor. Que as pessoas aqui possam fazer uma reforma de vida e seja atuante com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor ajude, ó Pai, aqueles que talvez não têm renda e têm um desejo de dizimar, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor abra, ó Pai, as portas de trabalho, para que eles também possam adorar ao Senhor com os dízimos. Aqueles que têm os recursos, mas ainda têm medo, ó Deus, de fazer isso, que o Senhor, eles possam fazer e que eles vejam que o Senhor abrirá as portas do céu, porque o Senhor é fiel com cada um dos teus filhos. E mesmo se a dificuldade vier e as portas do céu não forem abertas, o Senhor já fez mais do que necessário, entregando o teu Filho na cruz do Calvário, dando oportunidade de salvação para nós, que possamos nos manter fiéis até o último recurso que nós tivermos e que cair nas nossas mãos, Senhor. Que possamos ser encontrados como administradores fiéis do reino do Senhor. Nos abençoe e nos leve para casa com esta mensagem no coração e com uma decisão tomada nesta manhã. Abençoe todos aqueles que se prostraram diante de Ti, reconheceram as Tuas falhas e que eles recebam o perdão do Senhor. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Senhor.
Thank you. Please continue, please. Our Father in heaven, Geheiligt werde dein Name. 나라의 임하옵시며 Нехай буде воля Твоя, dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Danos hoy nuestro pan de cada día. எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Não nos deixes cair em tentação, 救我们脱离凶恶。 căci a Ta este împărăția, nokuthi ushende wenyu nesimba nekugwinya nekusingapheli. Amin. 아멘. 아멘. Amin. 아멘. 아멘. Amen. Амінь. 아멘. Amen.